Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo esse podcast. Tô muito feliz de estar aqui. Tô com um convidado muito especial. Tô reativando o meu Maricast. E ninguém mais e ninguém menos do que o fazendeiro, querido. Um prazer tê-lo aqui, viu? Satisfação. Ó, antes de qualquer coisa, fico muito honrado pelo convite. Sabia que você tá retomando seu podcast comigo. Nossa senhora, é sortar foguete, viu? E eu tenho certeza que nossa prosa vai ser boa, vamos ser cancelados. E quem for mimizento já reda pro outro lado aqui, porque esse espaço não é pra vocês, não. Foi por isso que eu te chamei. Já pra começar. Eu não achei ninguém desse jeito pra começar e pra gente realmente falar a verdade aqui, porque esse negócio de verdade, mais ou menos, não. Com a gente tem que ser aquilo que a gente transborda, né? Você sabe que eu tenho um quadro no Instagram que se chama Abrindo Seus Olhos Até Ser Cancelado. Gente do céu, é cada... Principalmente mulher... Eu não sei o que acontece com as mulherzadas, cara. Eu falo que estão vindo com um chip do Janho, cara. Porque tá tudo muito estressado, cara. Aí a gente acaba dando umas cutucadas. Por que isso acontece? Eu que vou começar fazendo pergunta. Então tá. Por que isso que acontece? O que acontece na mentalidade, tipo, das mulheres e dos homens também? Porque tem uns caboclos meio banana, né, cara? Tem. Essa geração mimizenta, né? Essa geração do Todes, essa geração do pessoal que tem uma ideologia como referência de vida, faz com que as pessoas realmente deixam aquela parte principal, que é Deus, as origens nossa mesmo, e vai buscar aquilo que é momentâneo, que é temporário, que tá na moda, né? Então, a ideologia que eu sigo e que Deus deu para nós tá lá em Gênesis 1, 26 e 27. Que nós somos a imagem e semelhança do Criador. O resto é conversa fiada pra boi dormir. Não, total. E você é uma pessoa que, assim, dá pra perceber que exala o aroma de Deus, assim. Então, é andando com os bons que nós fica melhor. Exatamente. Eu tenho certeza que essa prosa de hoje vai ser boa. Vai ser maravilhosa. Mas me conta. O que te trouxe a fazer o que você faz hoje, né? O que te faz ser um homem tão novo, né? A sua idade, você tem o quê? 28? 28. 28, um 28 homem... com tamanho Arthur de 12 e coluna de 72. Nossa senhora, cara. Misericórdia. Não sei o que tá acontecendo. Não, tô ficando... Nós tá rodando com o pneu murcho. Mas, assim, só pra te explicar... eu acho que tudo começa na criação. A criação que meus pais deram pra mim, pros meus irmãos, foi uma criação mais firme, mais rígida, né? E eu tenho só a agradecer a criação que meus pais me deram, porque tantas coisas que a gente vê hoje e acaba batendo de frente com a criação que a gente teve, a gente fica até meio assustado. Sim. Então, eu até tava comentando com você agora há pouco. Hoje em dia, já começar os primeiros cancelamentos. Hoje em dia tá um papo de todes, uns trem bem complicado. Na roça, ou o bezerro nasce, ou ele é macho, ou ele é fêmea. Entende? E a gente tem que respeitar. A gente foi ensinado isso, respeitar. Só que hoje, se você discorda de algum ponto de vista, você já é preconceituoso, você já é machista, você já entende? E... eu acho que Deus foi me moldando durante o tempo todo também. Eu até brinco, eu falo que eu sou um ser humano muito cancelável, porque eu sou hétero, branco, de direita, cristão e do agro. Então, é todo pré-requisito para ser cancelado, você tá sabe? na contramão do que todo mundo tá fazendo. Esses dias eu até postei um vídeo que viralizou justamente falando sobre isso. Andar na contramão. Hoje em dia as pessoas estão... o certo virou errado, o errado virou certo. Então, é meio complicado você enxergar isso na sociedade hoje em dia. E eu penso muito na criação dos meus filhos lá na frente, né? Eu não tenho filho ainda, em nome de Jesus eu ter construído uma família. Mas eu penso muito isso, como é que vai ser a criação de filhos no futuro? Então, meu trabalho, eu sinto que é um chamado até para poder resgatar isso daí. E aí envolve histórias que daqui a pouco a gente pode contar sobre... crise de ansiedade, que foi um processo bem complicado assim, da minha vida, mas faz parte. Eu acho que o processo ele já faz parte da promessa, né? Sim. Muitas vezes a gente acaba querendo fugir do processo, mas é justamente ele que vai
fazer com que a graça de Deus transborde na nossa vida para a vida de outras Sim. pessoas também. E qual foi o ponto-chave? O que aconteceu para você despertar para essa realidade, né? Entender que é uma geração fraca, uma geração que precisa realmente da verdade, você sendo muito novo e ter essa percepção de que você precisava transbordar na vida das pessoas. Qual o seu porquê? Né? O que bate no seu coração que faz com que você realmente tenha tantos seguidores, né? Quantos milhares de seguidores e se Deus quiser daqui uns dias milhões de seguidores. Amém, nós. Porque você é necessário. Você é necessário na internet. É preciso pessoas boas, né? Tem até uma frase que fala o seguinte: não é o silêncio dos maus, né? Desculpa, não é o silêncio dos bons que faz com que os maus realmente estejam por aí e fazendo o que eles querem. Eu digo que o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. Sim, Né? Então, faz sentido também. O que pulsa no seu coração? O que te fez chegar no ponto que você está hoje para influenciar tantas pessoas de uma forma tão na contramão do que está o mundo hoje? Olha, eu acho que tudo começou no dia que eu pensei em acabar com tudo, entende? Teve um determinado momento da minha vida, por conta das crises de ansiedade, que eu realmente pensei em tirar a minha vida. Eu me sentia um erro, eu me sentia... Eu falo, né? Parece que é onde eu colocava a mão, quebrava, assim. Tudo dava errado. E eu, assim, eu vivia de uma vida de farra também. Tive um tempo, nunca foi muito tempo, senão, mas teve uma fase meio conturbada, assim, da vida. Muita cachaçada e tudo mais. E eu sentia um vazio muito grande, sabe? E é muito fora do meu propósito. Teve um dia específico, uma noite, na verdade... Eu tava com alguns amigos, numa baladinha assim. E um bêbado, a história de bêbado é complicado. Um bêbado chegou assim em mim, eu tava indo embora, e ele falou, do nada, cara. Ele falou assim, você não era assim, cara. E assim, sabe, conversa de bêbado, brincando, nunca vi esse cara na vida. Só que aquilo me tocou de uma forma... Dali pra frente, tudo começou a dar errado. Eu não sei que se foi praga que ele jogou assim, mas começou tudo a dar errado. E aí que veio essas crises de ansiedade, comecei a quebrar financeiramente, começou muita coisa a dar errado. E aí teve um belo dia, belo assim, né, que eu realmente pensei em acabar com tudo, eu deitado na sala, assim, no chão da sala, em posição fetal, trancado, assim, tudo escuro. Eu falei, é só eu fazer isso, essa dor acaba. Essa dor vai acabar. Porque eu até pensava, né? Olha pra você ver. A dor... Cara, o capeta é ruim mesmo. A dor que a minha família vai sentir pela minha falta é menor do que a dor que eu já causo neles por existir. Eu pensava isso. E aí eu comecei do nada, nem lembro como, coloquei uma música que era um grupo cantando, que é muito conhecido, um louvor que fala como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. E eu escutei uma voz muito clara falando assim para mim, eu não vou deixar isso acontecer porque a sua vida vai ser um canal da minha graça na vida de outras pessoas. Que lindo. E eu até arrepiei assim, aqui cara. Também. E dali pra frente, os trem começou a piorar. Entendi. Entende? Eu comecei a ficar muito trancado no quarto, eu não conseguia levantar da cama. Foi isso no ano de 2022. E tudo dando errado, tudo dando errado. E aí eu comecei a criar conteúdo pra sair do quarto. Não foi pra viralizar, pra ganhar dinheiro, pra fechar com marcas, foi pra sair do quarto. E já vinha atrelando com aquilo que eu já gosto, que é o agro, né? Minha paixão. E eu até falava, cara, como eu tô na capital de São Paulo, vai ser meio complicado, mas eu vou usar isso, ao invés de me paralisar, como um diferencial. Sim. Alguém da capital de São Paulo falando sobre agro. E alguns vídeos começaram a viralizar, muitas pessoas começaram a se identificar. E eu fui entendendo que o agro, ele é uma cultura.
é um lifestyle, um estilo de vida Sim. mesmo. No agro ainda tem a história do bença pai, bença mãe, no agro tem a fé, porque se tem um pessoal com fé, o povo do agro, né? No agro ainda tem o rodeio, sertanejo, a vaquejada, o forró, a culinária, e eu comecei a abordar esses tipos de assunto também. E eu vi que o pessoal tava muito machucado. Essa virada de chave, porque já estava viralizando algumas coisas, mas quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam doentes, estavam muito machucadas, eu tô dando risada que ela é de Goiânia, ela tá acostumada com o frio. Minha mão, pega aqui, olha aqui. Misericórdia, cara. Tô Esse morrendo povo de frio. Goiânia. Onde que eu parei mesmo? Falando do pessoal Aqui é natural do mesmo, desse agro, é modelo. natural. Então, eu fui entendendo que era um lifestyle, um estilo de vida, e eu comecei a abordar outros tipos de conteúdo também, dentro desse segmento, dentro dessa cultura, resgatando valores. No agro ainda tem muita questão da tradição, do valor, e, cara, fui percebendo que as pessoas estavam cada vez mais doentes, e com a medida que eu comecei a me posicionar, as pessoas começaram a abrir os olhos para algumas coisas, e você falou sobre o meu trabalho, mas o seu também é muito importante, porque a gente ajuda a virar uma lâmpada assim na mente da pessoa. E aí, mais engraçado de tudo, que quando eu comecei a me posicionar dessa forma, é incrível que a quantidade de relatos que eu recebo. Eu tô com depressão, eu tô com crise de ansiedade, eu tô passando por um luto, faz tempo que eu não consigo levantar da cama, e seus vídeos é o que me faz dar risada, seus vídeos é o que me ajudam. E assim, chega a ser doido, porque quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo, era só pra falar mesmo. E hoje eu enxergo que era como se fosse uma porta ali, com a chave, assim, no trinco que Deus só tava esperando eu virar e começar. Eu acredito que seguir o propósito que ele me disse, que a minha vida seria um canal da graça dele. E você sabe por que eu te convidei? Porque eu vejo em você uma essência muito linda. Eu vejo que você não faz o que você faz por like, porque você vai ser muito maior do que você é hoje, claro. Eu vejo que você é um homem, assim, muito abençoado, iluminado por Deus, e Deus precisou realmente te resgatar, né, daquele buraco que você estava, e que você faz isso não por forçação, né, mas porque realmente é aquilo que tá no seu coração, porque você é um homem leve, né, você fala aquilo que você vive. E o que acontece? Quando eu comecei a desenvolver conteúdo, assim como você, eu comecei a falar, né, e me especializar, porque hoje eu sou uma psicanalista, mas de fato falar aquilo que pulsava o meu coração, né, e viver realmente aquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo, que eu estou ajudando as pessoas. Porque não estou comparando nós, mas existem muitas pessoas que vivem hoje no Instagram, que vivem uma vida no Instagram que na vida real não é completamente aquilo diferente que realmente é. Então, eu sempre tive muito cuidado nesse ponto, porque se eu conversar com você aqui ou ali no bastidor, eu sou a mesma pessoa. Sim. Né? Eu não vou aqui prometer pra você uma coisa que eu não posso te entregar e que eu não posso dizer. Você é real, você é de verdade. Exatamente. Né? Então, eu vejo que por você passar essa energia, de alguma forma as pessoas conseguem ver em você essa verdade, aquilo que elas estão buscando. Porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é o quê? De fato, é a fé fundamentada naquilo que é verdadeiro, não daquilo que é ilusório. Então, o seu conteúdo é baseado no evangelho, olha só, o meu também é. Verdade. Né? E pra você ver como Deus, ele extrai o melhor de cada pessoa. Exato. Porque você tem um formato, eu tenho outro. E a gente tá falando a mesma coisa. E tem gente que vai se identificar mais com você. Exatamente. Tem gente que vai se identificar mais comigo. É interessante esse ponto que você tocou, do digital hoje, as pessoas fingirem ser o que não são. Eu até falo, cara, se eu não trabalhasse com digital assim, eu acho que nem Instagram ia ter. Porque eu sou meio, desligado com esses trens, sabe? E chega a ser engraçado, porque Deus usa a gente mesmo pra bater de frente com isso. Eu não tenho muita paciência, pra falar bem a verdade, com gente que finge ser o que não é. Eu não Fazedor de média. Nossa, não desce. Hoje, eu não tenho dúvida que eu poderia estar em alguns lugares até talvez maiores do que eu estou,
de repente com alguns eventos, com algumas coisas, tendo acesso a determinadas pessoas, porque graças a Deus o alcance eu tenho. Só que eu não me sinto bem, entende? Então, eu não vou conseguir... Assim, eu gosto de tomar uma, por exemplo. Eu gosto de tomar uma em casa, fazendo churrasco com quem eu amo, sabe? E esse meio não, esse meio que é muito aplauso, que é muita... Validação. Cara, eu não me sinto bem, não me sinto confortável com essa questão, sabe? E trazendo essa questão da validação, nós vamos entrar num tema agora. Tá. Vou trazer um tema que é mais recorrente para mim e para você. Porém, Dentro do nosso conteúdo, eu falo de relacionamentos e eu falo sobre identidade. Você também traz isso, né? Porque você tem o método Raízes, que é maravilhoso, que traz essa questão, né, realmente da nossa essência. E vamos falar de relacionamento, né? Problema. Abrindo seus olhos até ser cancelado. Vamos Começar lá. os problemas aqui. Por que você acha que as pessoas estão sofrendo tanto com relacionamentos hoje em dia? É porque um bando de gente burro, né? Eu quero... Nossa Vamos senhora. resumir? Eu acho que as pessoas querem viver um relacionamento, mas não querem se preparar para viver um relacionamento. As pessoas querem construir uma família até, muitas vezes, mas não querem se preparar para construir uma família. Então, por exemplo, hoje, mesmo solteiro, eu já estou me preparando para construir a minha família. Eu já estou vivendo a minha família, sabe? E eu sei que no momento certo isso vai acontecer. Só que esse processo que eu venho passando, por exemplo, solteiro, o processo que eu passei com as crises de ansiedade, tudo isso Deus permitiu para que formasse o homem que eu sou hoje. Sim. Então, eu acho que as pessoas precisam primeiro se conhecer mais um pouquinho, sabe? Para poder entrar no relacionamento, porque senão ela adoece outra pessoa, entende? E eu vejo tanto principalmente de homem, cara, que acaba até adoecendo na mão de algumas mulheres também, entende? Porque esse mundo é tão... tipo assim, é sempre colocando o homem como o vilão, muitas vezes. Sim. E tem um bando de cara babaca, a gente sabe. Mas tem um bando de mulher também que não tá preparada para ter um relacionamento. Sim. Então, cara, chega a ser bizarro algumas coisas. Você vê, sabe, você tem que explicar o óbvio para as pessoas. Sim. Coisas pequenas, assim, eu falo, né, eu entrando no relacionamento, eu não gostaria de, tipo, quebrar a cabeça com coisas que são óbvias, sabe? Lógico, óbvio precisa ser dito, sim. Mas, poxa vida, falou uma vez ali, acertou, sabe? Só que não, tem gente que cara, tem gente que... um trem que eu acho ridículo. Nossa, cara. Brigar na frente dos outros. Nossa, eu tenho cara, vergonha alheia. Nossa senhora, assim... E eu vejo tanto casal que, assim, independentemente do lugar, tá brigando, não, vai resolver em casa. Exatamente. E eu falo, cara, tem coisa dos relacionamentos que é 30 minutos de conversa e 3 minutos de guaribada, resolvi o 3, sabe? Mas não, o povo... E tem umas mulheres também que fica negando o negócio. Sim. Passa mais tempo negando do que fazendo. Então, você sabe, eu acho que as pessoas não estão preparadas para viver um namoro, um noivado e um casamento. Eu vejo assim... Existe muito essa questão da nossa essência, né? A gente resgatar, porque as pessoas hoje, elas vivem o que vivem porque elas estão desconectadas das suas essências, né? Daquilo que realmente a gente veio ser. Nós somos imagem e semelhança do Criador, e eu gosto de aprofundar esse assunto porque eu quero justificar o porquê que as pessoas vivem dessa forma. Certo. Imagina, Deus disse... que nós somos a imagem e semelhança dele. Ora, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, o que difere nós de Deus são os nossos pecados. E se nós pecamos, nós somos seres humanos falhos e tá tudo bem. A gente não tem que buscar um relacionamento perfeito, mas a gente tem que ter uma referência do que é um relacionamento. Demais. Porque antigamente, a gente tinha uma ideia do que era uma família. Hoje em dia, por causa das ideologias, ninguém sabe mais o que é isso. Então, os papéis estão invertidos, é mulher que se veste como mulher e se comporta como homem.
É homem que se veste como homem, se comporta como mulher. Pois É um relacionamento onde a mulher coloca o pau na mesa e fala, é do meu jeito aqui, pronto, acabou. E o homem vai fazer o quê? O homem vai virar um banana, porque a mulher Exatamente. não deixa ele ser o homem da casa. Você sabe que eu não consigo ficar num relacionamento assim, você sabia? Onde, por exemplo, a mulher é autoritária. Nossa, É porque cara. você é homem. Então, é uma energia. Vamos lá, falando de energia. Tudo no mundo é energia. Sim, E relacionamento não é diferente. Deus é perfeito quando ele foi fazer o homem e a obra-prima, que é a mulher. sim. Então, se você é homem, se você é um homem que tem caráter, se você é um homem que tem valores e princípios, se você foi forjado, se você aprendeu a ser homem, que o seu pai te fez ser esse homem que você sabe o que é estar na natureza masculina. O que é ser um homem viril? O que um homem faz? O que é ser homem de verdade? Exato. E quando você se depara com uma feminista, por exemplo, é uma mulher que se veste como mulher, se comporta como homem, é óbvio que homem com homem não vai dar certo, Vai chocar, né? né? Então, essa mulher, ela é uma mulher ferida, ela é uma mulher que não teve pai, e o que ela faz quando ela se relaciona com um homem viril? Ela vê o homem como se fosse o pai dela, porque ela tem raiva do pai. Então, ela quer se vingar do pai, Cara, ela nunca pensei projeta... por esse lado. Sim, Nossa, faz muito isso é sentido. psicanálise. Ela projeta a raiva do pai no homem. Ou seja, eu atendo muitos casais assim, né? Então, quando você mostra pra pessoa que ela tá num papel, numa polaridade invertida, quando ela não tá na natureza dela, o relacionamento equilibra. Por quê? Porque a mulher, ela quer tomar o lugar do homem. A feminista, ela quer competir com o homem. A feminista, ela não vive na natureza dela, ela não tem conexão com Deus, ela não é uma auxiliadora. Ela não é uma mulher que está ali ajudando o marido dela, o homem dela. Ela é uma mulher que está preocupada com fazer dinheiro e usar roupa com a bunda de fora. E ela está o tempo todo perdida, desconectada. E uma mulher rixosa, briguenta dentro de casa. Então ela quer mandar, ela quer pôr uma coleira no homem. E isso não existe. Hoje, esses dias eu até postei um vídeo. O que é a submissão? Submissão é a mulher entender que ela tá sob um telhado Sim. chamado homem. Sim. Né? Ela é o pilar e o homem é o telhado. Não que o telhado seja melhor porque ele tá em cima, não, mas é que ele vai aguentar as pancadas. E um complementa o outro. Exato, Né? exato. Um é o oposto complementar. Eu vejo isso sobre submissão de uma forma, pra mim, é muito simples. Pra mim é muito, muito simples. Só que hoje em dia na sociedade é meio complicado, né? Tá escrito que a mulher deve ser submissa ao homem, ponto. Só que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela, entende? E eu até falo, eu não quero entregar a minha vida por qualquer mulher, mas a mulher que eu esperar no altar, ela pode ter a certeza do mundo, assim, que eu vou entregar não só a minha vida por ela, mas pelos nossos filhos também, entende? E eu acho que, pra mim é tão simples isso, sabe? Eu vejo que as pessoas não... Talvez até pela ferida ou a forma como foi criado, tem uns trem que eu acho meio ridículo, assim, porque, sei lá, a mulher que fala assim pra filha, né? Você não deve passar pano pra homem, você não... Calma, gente, será que uma conversa não resolveria? Sabe? Uma mudança de postura. Eu vejo assim, eu tô num relacionamento que não tá me fazendo bem, que tá me adoecendo, ao invés de eu ficar discutindo, brigando, será que às vezes não é melhor eu levantar Dialogar. e, se o diálogo não resolver, colocar um basta naquilo? Porque, pelo visto, eu não tô fazendo bem pra essa pessoa, essa pessoa não tá me fazendo bem, sabe? Agora, quando você se casa, quando você tem um matrimônio, você deve honrar ainda mais essa pessoa. E o que é amor, né, cara? Eu penso que, assim, amor é você servir. Então, muitas pessoas pensam assim, eu vou me casar para ser feliz. Na verdade, você vai casar para fazer a outra pessoa feliz. Não sei se esse é o termo certo, Sim. mas para você complementar a felicidade daquela outra pessoa. Sim. Porque é muito fácil, né? Vem a nós o vosso reino. É muito fácil. Mas a gente tem que servir. Cristo, o amor dele foi servindo. Sim, exato. E você explicar isso para essa sociedade hoje, que você tem que se doar num relacionamento,
é muito complicado. Sim. Eu penso isso. Quero trazer para você um raciocínio. Casal que briga quer distância. O casal que briga, ele não quer diálogo. Normalmente, é uma mulher briguenta, uma mulher feminista, ou ela está contaminada pelo feminismo, ela se passa de uma mulher feminina, mas de fato o comportamento dela é de masculina. Sim. Porque feminino e masculino é comportamento, né? Um homem que não é homem, você vai ver pelo comportamento dele, pela fala dele, pelo andado dele, você vê que ele não é homem. Ele é meio homem, ele é um banana. Meio lá ele. A mulher do mesmo jeito. É uma mulher muito briguenta, muito rixosa, é uma mulher cansada, estressada, aquela mulher que grita, aquela mulher que impõe, e ela quer mostrar que ela manda, então Nossa, ela e quer... vira um inferno Vira na um vida inferno. do cara. Então, velho. o casal que briga, ele quer distância, ele não quer resolver, ele quer separar. Então, essa mulher, ela vai adoecer o relacionamento, porque o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A cabeça mexe sem um pescoço? De forma alguma. Então, se a mulher não for sábia no seu lar, no seu relacionamento e no seu namoro, qualquer coisa que Sim. seja de relacionamento, esse relacionamento não vai sustentar, né? Isso não vai acontecer. E aí, trazendo a questão do servir, né, que você trouxe, eu vou fazer a analogia do copo. Imagina que esse copo tá vazio. Eu estou com o meu copo vazio, eu vou entrar num relacionamento com você. Aí você pega o seu copo vazio e entrega pra mim e fala assim, enche meu copo. Eu não tenho nada pra te oferecer, você não tem nada pra me oferecer. Como é que eu vou encher o seu copo? Eu não tenho amor por mim, eu não me valorizo, eu não sei o que é uma referência de relacionamento, eu não tenho conexão com Deus, eu não entendo nada da vida. Então, o que as pessoas querem? Elas querem, pela infelicidade delas, pela falta que elas têm, projetando na vida do outro, o outro é obrigado a me amar. Então, o que ela cria? Uma expectativa em cima do outro, como se o outro fosse obrigado a encher o copo dela. E ninguém é obrigado a nada. Sim, Ninguém verdade. é mais responsável pela sua felicidade do que você mesmo. Ora, Verdade. se eu sou feliz, eu também vou atrair uma pessoa que é feliz também. Agora, se você tá num relacionamento onde o outro não te preenche e você sempre tá naquela carência, aquela falta, projetou carência, volta carência. É aquela história do semelhante atrai semelhante, Exatamente. né? Não que isso seja uma regra, mas em boa parte das vezes eu vejo muitas mulheres falando o seguinte, só arruma um homem banana. Uai, mas será que o erro tá só nos homens? Porque pra você atrair desse tanto, entende? Então, por exemplo, eu como homem, eu não vou me sentir bem me relacionando com uma mulher, por exemplo, que vive em balada, em farra, em festa. Por quê? Porque a minha realidade não é essa. Então, lógico que vai chocar. Então, quando eu encontro uma mulher que, primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, fala sobre família, é uma mulher que se dedica, é uma mulher que tem esse viés de servir, lógico que eu vou me sentir muito mais atraído. Sim. Entende? E eu enxergo isso. Muitas mulheres estão se perdendo na própria vida, muitos homens também, e estão um reclamando do que encontra no outro. Mas você só está encontrando meio que o reflexo daquilo que você Exato. Relacionamento é espelho. Relacionamento é espelho. Imagina, tem um espelho aqui, ó. Você vai refletir o seu padrão e eu vou devolver para você em forma de comportamento. Então, isso aqui desmistifica sobre os relacionamentos abusivos que as pessoas vivem hoje em dia. Porque tudo hoje é relacionamento abusivo. Ah, se a pessoa não me ama, ela é abusiva. Verdade. Não, peraí. Nossa Senhora. Você Senhora. É responsável pela tudo aquilo que você oferece. Se você oferece falta, você vai receber falta. Se você não tem amor pra dar, pra que você vai exigir do outro aquilo que você não dá nem pra você mesmo? A conta complicado. Não fecha. Hoje, eu tava conversando com uns amigos um tempo atrás e, cara, hoje... Pra ser homem tá complicado, porque tá tudo errado. Se o homem se posiciona, não porque ele é tóxico. Se o homem fala tal coisa, não porque ele é ciumento. Você fala de gente, todo homem, pode falar que não, mas assim, ó, todo homem, antes de entrar num relacionamento, quando vai conhecer uma mulher, ele passa um tempo até, tipo, se sentir confortável. Porque a gente nunca sabe se a gente tenso, né? A gente não sabe se vai gerar uma briga, se vai gerar um processo, se, sabe? Exatamente. Então, a gente não sabe o que vai falar, porque o homem, ele vai hoje ser passado como tóxico, como, enfim, né? E aquilo que eu falo, o cara era tóxico antes da mulher fazer tanta cagada.
Ou às vezes o cara só se posicionou, É, entende? é. Então eu falo sobre isso, mas também, por outro lado, tem muito cara idiota. Tem muito cara que quer mandar na mulher, que tem muito cara que quer tá com a... Nossa, eu acho... Cara, isso daí merece um par de gaia, mas tamanho do mundo. Ah, vou até... Deus perdoe, mas... Assim, o cara tem uma família, tem a esposa dele, tem os filhos dele. Larga pra ficar no bar. Ah, cara... É o fim. Nossa, essa É o mulher... fim. Ah, eu não vou dar ideia, não, porque senão essas mulheres fazem. Mas, nossa senhora, cara. O que você faria? Ah, deixa eu falar, ô mãe, fica aí com as crias aqui rapidinho. E meti um par de gaias no cara. Fala, pelo amor de Deus, cara. Porque, nossa senhora, o cara larga. Assim, o cara que não honra com a casa, e que eu digo não é só como provedor. Porque vira e mexe chega essa pergunta pra mim no Instagram. Né? A mulher tem que ajudar em casa, não sei o que, financeiramente. E eu penso o seguinte, a gente mora no Brasil. E o Brasil hoje, uma pessoa ganhar mais de 3 mil reais é complicado. Como é que você sustenta uma casa, uma família com 3 mil reais? Então, dependendo da realidade daquele casal naquele momento, é interessante. Mas o homem, ele tem que ter essa visão que eu preciso crescer, eu preciso fazer dinheiro para trazer recursos para dentro de casa, para deixar fazer com que minha esposa fique confortável. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se ela não quiser honrar, ficar aqui dentro de casa, vai ser uma escolha dela, entende? Mas na realidade, eu acho que assim, eu vejo muito como etapas, né? Pegando o exemplo do casal que tá começando sem nada, só o amor, a fé e, né? Eu acho que vale a pena um correr com o outro, principalmente, gente, vamos estudar um pouquinho sobre finanças também, porque um casal com as finanças bem estruturadas, né? Diz que o homem sem uma mulher gastadeira é só um menino, né? Mas assim, como esse casal tem o desejo de crescer, é importante que a mulher veja também, entenda um pouquinho sobre finanças. Eu acho que melhor do que a mulher que economiza ou não, é a mulher que pelo menos entende. Porque esse cara vai se sentir seguro, né? Tá escrito que Deus fez uma mulher semelhante, uma parceira semelhante. Então, quando um tá alinhado com o propósito do outro, esse casal cresce. E eu acho que o grande desafio, até uma pergunta para você que eu gostaria de entender um pouquinho mais. O grande desafio é você não perder a admiração e a paixão por essa pessoa. Eu acredito que o meu modo de enxergar, eu acho que a paixão ela precisa ser alimentada constantemente, às vezes com pequenos gestos. É um chocolate que você dá, é uma flor que você dá, é um carinho que você recebe, alguma coisa do tipo. Mas como não perder a admiração com o passar do tempo, principalmente pro povo que tá casado aí. Vamos lá. Com o passar do tempo que tanta coisa vai chegando, às vezes é dívida, é dor de cabeça, é o cara que enche o saco, é a mulher que é briguenta. Vamos lá, dica valiosa aí pra quem tá solteiro e quer se relacionar. Papel e caneta na mão, que essa até eu vou aprender. Como eu disse, antigamente nós tínhamos uma referência do que era homem e mulher. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é isso. Então vamos lá. O porquê que a mulher, ela se interessa por um homem? Por força. Músculo é força. Status é força. Dinheiro é força, né? Esse homem, por ele se posicionar, por ele ser um homem de caráter, que ele carrega valores e princípios de Jesus Cristo, ele é um homem que vai transmitir para essa mulher segurança. A mulher busca segurança. Certo? Ela quer estar segura de um homem que vai lhe dar a vida por ela. Porque um homem que carrega esses princípios e valores de Jesus é um homem que está apto a dar a vida por ela e pela família, né? Ele será o telhado dessa casa para aguentar as pancadas. E o que o homem busca em uma mulher? Primeira coisa que o homem olha é beleza. O homem, ele é visual e a mulher é aqui, é audição. Né? Tá vendo, compadre? Se você for feio, com chaveco bom, homem feio sem coragem não namora mulher bonita. Beleza masculina importa? Não. Homem tem que ser funcional. Homem tem que trabalhar e comer quina de parede. Tem que acordar cedo. Isso aí, compadre. Já vai aprendendo aí, ó.
Larga a mão de ser preguiçoso. Beleza não constrói a casa. Outra coisa, o homem bonito, ele dá trabalho e ele compete com a mulher, porque ele é o heterotop. Ele é aquele que quando vai sair, ele quer pôr filtro, ele quer ficar mais bonito que a mulher. Misericórdia, cara. Nossa Esse senhora. é o heterotop. Deus me livre. Ganhamos, rapaziada. Não é que é meio feinha aqui no judiar, tá rodando com o pneu murcho. Então a mulher, ela vai buscar... Eu vou mandar esse corte no grupo dos meus amigos, a autoestima vai... Nossa. A mulher busca segurança. Então, ela busca esse homem. E o homem busca o quê? Beleza na mulher, né? Só que a integridade da mulher, os valores que essa mulher carrega, é o que vai fazer com que esse homem fique com essa mulher. Então, por que os relacionamentos hoje não se sustentam? Porque o homem vai buscar a mulher por causa de peito e bunda, e a mulher vai buscar o homem por causa de dinheiro. Por causa desse interesse financeiro. Ela só quer saber o carro que ele tem, a casa que ele tem, se ele tem dinheiro, então tá bom. Mas no fundo, o cara pode ser um psicopata, um sociopata, ele pode ser realmente um cara narcisista. Então, se essa mulher tá buscando esse interesse vazio, o homem também vai buscar um interesse vazio nela. Não tem jeito. Sim. Se você é homem que tá me vendo aqui e tá buscando uma mulher por causa de peito e bunda, você vai se lascar. E se você, mulher, tá buscando um homem por causa de dinheiro, você vai se lascar do mesmo jeito. Vocês só E vão levar normalmente, essas pessoas estão por aí. Isso é clássico de relacionamento. Agora, pessoas que se guardam, pessoas que estão ali esperando alguém que valha a pena viver uma vida, são pessoas que carregam valores e princípios de Jesus, né? Que não tá aí nessa vida promíscua, nessa vida de libertinagem, que é o que o feminismo faz. Ele prega o quê? Que o seu corpo é seu, as regras é sua. Não, o corpo não é seu, as regras não são suas. Quem manda é Deus e ponto final. Sim. Né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se a gente realmente não se blinda disso, a gente vira um pedaço de carne igual do açougue. E é engraçado que quanto mais vazio a gente sente, mais capacidade de ir cavando o buraco nós tem, né? Não, aí vem os vícios, né? Exato. Que é aquela questão da pornografia, que é uma desgraça que acaba com todo tipo de família. Você sabe por que a pornografia acaba com as pessoas? Porque, e olha, eu vou te falar, o índice de mulheres que gostam de pornografia é muito maior do que o dos homens hoje em dia, porque as mulheres estão muito mais promíscuas do que os homens. Os homens estão, assim, apavorados. Eu não tô defendendo ninguém aqui, tá, gente? Não tô defendendo. Só que eu atendo muitos casais e a maioria dos meus alunos, inclusive, são homens que estão aí desesperados atrás de uma mulher de valor, porque não tem. As mulheres estão desconectadas da sua essência feminina. Então, a pornografia, o que ela faz? Ela faz com que você viva um mundo fictício, um mundo irreal, de forma que quando a pessoa vai fazer sexo com a outra, ela tá buscando aquela imagem do vídeo, quando a pessoa tá ali usando para se masturbar, aquilo libera 20 vezes mais dopamina do que um sexo normal. Tá louco. Então a pessoa, ela fica viciada em dopamina barata. Por isso que as pessoas estão viciadas em celular, em tela. Porque as pessoas não voltaram para suas essências, elas se perderam no meio do caminho. E eu acredito, até desculpa te interromper, mas Pode eu falar. acredito que a pornografia, eu acho que de todos os vícios que tem é o pior. Sabe por quê? Porque é um vício que realmente tá girando em torno de você praticamente 24 horas por dia. Você não consegue olhar para uma pessoa sem, às vezes, sexualizar. Desejar. Entende? Porque até eu vi um padre uma vez falando isso, Padre Léo, eu gosto muito dele, já faleceu já, e assim, eu me identifico muito com ele, demais, assim. E, se eu não me engano, foi ele que tá falando que é até comum, muitas pessoas estão assistindo, começa a assistir um vídeo, aí dá 20 segundos, já pula pro outro, porque é como se fosse o cérebro querendo cada vez mais, aí quando termina, a pessoa tá, tipo, se sentindo estragada. Exato. Entende? Exato. E eu acho que de todos os vícios que tem, de todos, é o pior, porque é o vício que muitas vezes, como você disse, acaba destruindo famílias. O homem não consegue mais ter uma relação com a esposa de forma saudável, ou se é a esposa que tem esse vício, ou às vezes o que acontece muito, a esposa querer se adaptar ao vício do cara, entende?
Eu acho que você deve atender Sim, pessoas nesse sim. sentido. Porque, o cara quer que faça isso, 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 isso Pra e não isso. perder o relacionamento, a pessoa cede. Cede. Exatamente. Sim, E aí, eu acho que assim, a relação entre o casal é um negócio, tipo, que é exclusivo deles, particular sim, deles, e sim, é algo que vem de Deus. sim, Deus permitiu sim, isso. sim, Só que o diabo é até para atacar a família, aí vai em tudo que sim, você estava falando, do feminismo, às vezes até mesmo do machismo também, o cara, sim, sabe, vai adoecendo as pessoas. sim, E eu acredito que, lógico, um acompanhamento de um profissional, uma pessoa como você pode auxiliar e deve ter um acompanhamento, mas eu acredito que também, quando a gente começa a se conectar com Cristo, a gente começa a ressignificar tudo. Então, tudo. o que é o dinheiro? O dinheiro a partir dos olhos de Deus. O que é a relação sexual? Como que Deus trata o dinheiro? Então, as pessoas só precisam virar essa chave dentro delas, entender que é o processo. Uhum, Vai ter dia que a pessoa uhum, vai cair, é um vício como qualquer sim, outro, né? sim, Mas vai ter dia que a pessoa vai cair, vai ter dia que a pessoa vai sentir desejo, vai sentir dor, enfim, não sei. Mas é um passo de cada vez, sim, sabe? Então, até para quem estiver assistindo, estiver passando por algo como esse, primeiro, o Espírito Santo ele vai trazer para você um sentimento de vergonha até, vai te constranger, sabe? sim, sim, E esse é o primeiro sinal que você é muito amado por Deus, que você é muito sim, amada por Deus, porque é Ele te mostrando, olha, esse lugar não é para você, essa situação não é para você. Eu tenho coisas maiores para você a partir disso. sim, sim, E entender que é um processo. Pode acontecer de cair, mas você vai levantar. O que não dá é para você ficar cavando ainda mais esse buraco. exatamente. Procurando se alimentar cada vez mais disso. é, Ciclos de amizades também. Pessoas que te levam a isso. É complicado. Sim, sim, Porque num vacilo você vai acabar sim, afundando, né? sim, Não querendo pagar de perfeito, não, porque todo mundo tem defeito. sim, Todo mundo tem suas questões. Mas o que que eu vou fazer hoje que vai me distanciar daquele que eu era? sim, Sobretudo, eu penso isso, por exemplo, sobre temperamento. Eu já fui pode parecer que não, mas eu já fui um cara muito estressado. E a forma como quando eu, sei lá, perco a paciência por algum motivo, eu já venho gatilho e lembro de quem eu era, do que eu fazia e o que me tira disso daqui. Então, para a pessoa que tem uma questão, por exemplo, com pornografia, o que eu posso tirar da minha vida? Às vezes, coisas que você comprou, às vezes, sei lá, pode ser um tipo de conteúdo que você assiste, um filme, uma série, alguma coisa, que vai te levar a olhar o sexo com uma visão que não vem de Deus, entende? uhum, E é um processo, é um processo. sim, Todo mundo está sujeito sim, a quedas, mas também a graça de Deus nos alcança. Teve um momento, até me perdoa me estender, pode mas falar. muitas vezes a gente fica nessa questão de quem nós somos, né? Porque, cara, as pessoas falam isso, e ainda mais a gente que está na internet, cada um fala cada coisa da Cada gente, coisa, cada coisa assim. E primeiro que a gente busca validação no mundo que crucificou um cara perfeito, perfeito. entende? Então, inclusive, a pornografia é muito sobre isso também. Obrigada. É você buscar uma validação, é você buscar saciar o desejo de outras pessoas também. Exato. Até não, e não é só o seu desejo, é o desejo realmente de outras pessoas buscando gerar uma validação só para você se sentir melhor, com a sua autoestima mais elevada. Só que isso só vai te destruindo. Sim, E aí, não tem muito tempo, o Espírito Santo, eu estava na igreja, o Espírito Santo falou para mim que eu estava nessa pira de, pô, quem eu sou, quem são as pessoas que falam, né, que até onde é verdade ou não. O Espírito Santo foi muito claro comigo. Então eu entendi que eu sou um pecador que todos os dias é alcançado pela graça de um Deus que me ama e não desiste de mim. exato. Então, para você que está passando por um vício, seja ele qual for, entenda também que Deus te ama e não desiste de você e você não caiu nesse podcast à toa. Sim, com certeza. É,
É muito lindo isso que você fala, e não só a psicanálise, que é a minha formação, e não é os cursos que eu tenho, mas a minha história de vida. O que me faz falar e fazer o que eu faço hoje na internet, que é transbordar conhecimento na vida das pessoas, é entender que o árbitro do meu coração não é a opinião dos outros. O árbitro do meu coração é Jesus. Eu não estou preocupada com o que os outros estão pensando. Hater, comentário, as pessoas xingam, falam. E eu Você não sabe me... que eu já me importei demais. Não tem muito tempo, é que na hora que eu comecei a entender que tem gente que você pode explicar 1000 vezes, a pessoa só vai... Às vezes tem gente que vai te atacar só pra ver se atrai sua atenção. Esses dias teve uma mulher, parecia aquelas paniquete. E tá enchendo o meu direct, eu não respondi essa mulher. Enchendo. Aí daí ela me fez uma crítica, e isso daí cutucou, né? Aí eu só respondi, eu falei, moça, dá pra ver o tanto que você é ferida, porque você precisa ficar expondo tanto assim o seu corpo para buscar uma validação. Então assim, eu oro pela sua vida e desejo que você possa sair desse fundo do poço. Bloqueei também, porque eu tô bloqueando um monte de gente, é mais fácil. É mais fácil. Também bloqueei muita gente. Todo dia eu bloqueei gente que não concorda com o que eu falo, mas também quer ficar ali enchendo o saco. Aí eu pergunto, o que a pessoa pensa de estar seguindo uma pessoa que ela não concorda, mas ela tem a necessidade de ir ali ficar... Exato. Destilando seu veneno. Você vê o tanto que a vida da pessoa é ruim. Porque se ela... tem tanta coisa... Eu não sei, o dia das pessoas... Meu dia é tão curto. Não é? Cara, é assim... Hoje, por exemplo, tá uma correria pra mim. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra te atacar. Ah, não. Cara, a minha vida é muito ruim. Eu vou dar uma dica aqui valiosa. Se você convive com pessoas no seu trabalho, na sua família, em qualquer situação, no seu convívio, e essa pessoa te enche o saco e ela fala mal de você... Entenda, essa pessoa é frustrada. Verdade. A boca fala do que o coração tá cheio. Isso é bíblico. E a gente nunca recebe... É engraçado, a gente nunca recebe crítica de quem faz mais do que a gente. Pode ver, é sempre crítica de quem não tá fazendo. E você sabe por que você aceita? Porque você não sabe o seu valor. Então, quando você não tem autoestima, você dá legalidade para que os outros definam quem eles querem que você seja. Ou seja, você abre sua guarda e a pessoa vem e fala o que ela quer, você acredita, porque como você não acredita em você, você não tem identidade. Você não sabe quem é você. Você não tem uma fé fundamentada. Você não entende que você é a imagem e semelhança do Criador, então qualquer Zé Ruela vai vir falar mal de você e você vai acreditar e você vai aceitar. Você sabe que a responsabilidade é sua, não é do outro. Sabe que eu já tive muito problema assim com comparação e até hoje é algo que Deus trata em mim. Só que, pra mim, justamente isso que você falou sobre entender quem é você, vem se tornando cada vez mais libertador, sabe? Então, por exemplo, hoje, sei lá, o meu dinheiro, por exemplo, já não me define. Então, eu posso estar lá na rua com chinelo ou descalço, assim, sem um tostão no bolso, passando necessidade. Eu posso estar numa das minhas trocentas fazendas, com trocentos aviões. Isso também não vai definir quem eu sou. Num hotel 3 estrelas ou num 5 estrelas. Exatamente. Muda. O que define quem eu sou é o que justamente você falou, que sai da boca de Deus. Quem ele fala que eu sou. E é isso. Eu acho que as pessoas estão perdendo a identidade, por isso também que eu criei o Abrindo Seus Olhos até ser cancelado, porque as pessoas estão perdendo a identidade. No método Raízes, eu falo muito sobre isso, sobre a forma como Deus, ele te enxerga. A gente está muitas vezes buscando o que o outro enxerga da gente, essa validação. E é algo doentio, até porque a validação muda. Por exemplo, hoje seu cabelo está de um jeito que maravilhoso. Daqui a pouco as pessoas podem achar ridículo porque não tá mais na mão. Cara, mas você se sente bem? Você tá feliz? E é isso. Isso é o que importa. E tudo muda, tudo é cíclico também. Existem 3 tipos de opinião. Aquela que os outros acham sobre você, aquela que você acha sobre você e aquela que Deus sabe sobre você. Que é o que importa. Que é o que importa. Então, as pessoas estão muito preocupadas na primeira, o que as pessoas estão pensando sobre mim, que roupa que eu tenho que vestir, que carro que eu tenho que usar,
qual que é a foto instagramável que eu preciso postar para me ter validação, para me ter curtida, para me ter comentário. Sim. Porque se o meu senso de valor está atrelado a coisas, então eu sou uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem identidade. Isso aí é um termômetro que você precisa entender, né? Que se você tá muito nessa questão da aparência, é o ego que quer aparecer. A essência, ela só quer compartilhar e ela tá, assim, foda-se para aquilo que os outros estão pensando. Então, se você tem identidade, se você tem autoestima, se você sabe quem é você, então você não vai preocupar com o que os outros estão pensando, deixando de achar. Igual, eu posto vídeo, é claro que eu quero que dê alcance, para alcançar pessoas, para que as Sim. pessoas se transformem, não por validação própria. Porque, vamos lá, fazendeiro, Jesus morreu por mim e por você. Pra que eu vou querer a aprovação de uma outra pessoa que deu a vida por mim? Total. Quem hoje que vai dar a vida por mim? Se essa pessoa não paga meus boletos, se ela não dá a vida por mim, se essa pessoa não tá comigo, qual o sentido de que eu dê atenção pra uma pessoa que não muda o meu dia, que não faz diferença pra mim? Eu acho que é justamente aquele papo que a gente estava tendo agora há pouco do vazio. Porque a pessoa ela precisa preencher o vazio dela, Sim. porque justamente ela não se conhece, ela não entende o que sai da boca de Deus sobre ela. Sim. E a medida, de verdade, assim, à medida que você começa a investir na sua evolução, no seu cuidado. Em autoconhecimento. Por exemplo, tá terminando um relacionamento, ao invés de sair pra farra, de deitar com não sei mais quantas pessoas. Cara, primeiro, usa essa dor do término para investir no seu relacionamento com Deus. Mergulha nele. Outra coisa, vai se conhecer um pouco, vai entrar numa academia, vai se conectar com você, vai Isso, conhecer isso. novos lugares, novas pessoas sem intenção de dar uma sapecada, só para você conseguir respirar um pouco. Sim. Ao invés de estar numa... Fala assim, cara, ao invés de ir pra farra, cara, acorda mais cedo, vai praticar uma atividade física. Eu duvido que em 3 meses você já não tá melhor. Sim. Porque você tá investindo em coisas que daqui a um tempo vai agregar demais pra você. Sim, sim. Agora quando... Nossa, eu muito cara babaca também. Termina um relacionamento, começa... Mulherada, presta atenção aqui, ó. De verdade. Agora vai. Vou revelar um segredo aqui. Por que os caras buscam vocês depois que termina? Ele sempre volta. Se ele sempre volta, entenda por que ele tá voltando. Terminou com a mulher, o que esse cara vai fazer? Ele vai nas ideias dos amigos. Agora nós vai tacar fogo no mundo. E pega a mulher aqui, cachaça ali, e o dinheiro vai correndo. E o dinheiro vai correndo. A cada mulher que ele transa, ele vai sentindo mais vazio. A primeira foi boa, a segunda foi boa, depois... E ele vai entendendo que não era aquilo que complementava ele. E aí ele vai começando a pensar nessa mulher de novo. E o que geralmente essa mulher faz? Passou, sei lá, os 6 meses lá chorando, e trenheira, e nossa, porque eu fiz de tudo pra ele e tá. Esse cara passou os 6 meses tacando fogo no mundo. Quando a mulher evoluiu, depois desses 6 meses, né, que tá na internet aí que o povo fala, de 6 meses ele volta. E 6 meses a mulher muda. Mas vamos colocar um prazo. Dentro desse tempo, o cara perdeu dinheiro, o cara perdeu a paz, o cara viu que as amizades já não, né? E aí ele vai lá onde ele tinha segurança. Sim. Então ele não tá voltando muitas vezes porque te ama. Ele tá voltando pelo que você proporciona Sim. pra ele. Não, e um Entende? grande termômetro, se um cara terminou com uma mulher e essa mulher, ela correu para outro homem, essa mulher não é para você. Exatamente. Fique com uma mulher que quando você terminar com ela corra para Deus e não para outro homem. Exatamente. Isso é um termômetro, assim, Exatamente. eficaz para você saber se realmente essa pessoa presta ou se ela não presta. Tem o trem que eu gosto... Dá uma de fofoqueira aqui. Tem o trem que eu gosto de ver assim, Você quer saber como foi o relacionamento de uma pessoa? Vê que na hora que terminou, quem foi pra academia e quem saiu pra farra.
Você já vai entender mais ou menos como foi quem foi certo ou errado Se nesse vale a pena relacionamento. insistir ou não. Se vale a pena voltar ou não. É basicamente isso, cara. Eu acho que as pessoas, se elas entendessem o quanto Deus consegue transformar a vida delas, elas corriam agora pra ele, pro colo Exato, dele, sabe? exato. Porque, assim, até mesmo pro homem também. Agora, vou falar um trem pra você, mulher. Se você fez o inferno na vida do cara, o cara tacou fogo no mundo depois que terminou e não voltou pra você, é que você é o cão mesmo, porque... Exatamente. Nossa senhora! Só que assim, Exatamente. a medida, principalmente quem estiver terminando o relacionamento, quem tá iniciando, né, e quer viver algo bom, um relacionamento saudável, Uhum. tudo na sua vida é Deus, cara. Sim. E é muito comum quando a gente pede para que Deus tome as rédeas da nossa vida, Sim. como um copo aqui. Tem coisas que estão no centro ocupando o lugar dele. É normal que ele afaste isso daqui. Às Sim. vezes tem pessoas que vão precisar abrir mão de empregos, de empresas, de relacionamentos, às vezes até de pessoas que fizeram parte de um momento da vida, mas hoje já não faz mais sentido, Sim. tá? Sim. Porque é normal quando a gente pede para Deus tomar o centro, Sim. ele vai retirando algumas coisas. É onde o calo aperta, Sim. né? Sim. E só que é uma palavra que tem tocado muito no meu coração, que se chama Kairos. Kairos, o tempo de O Deus. tempo de Deus. Se eu não me engano, os gregos, eles dividiam o tempo de duas formas. O Cronos, que é o cronológico, e o Kairos, que é o tempo de Deus. E, por exemplo, eu que trabalho com esse povo do agro, a gente entende que tudo tem o tempo de Deus. Sim. Você planta hoje, essa semente, ela vai precisar germinar, ela precisa da chuva. A chuva é muito importante. Então, os dias que parecem nublados aí na sua vida, os dias de tempestade, o dia que você acha que tudo vai dar errado, se Deus estiver com você, provavelmente tudo vai dar errado mesmo. Tudo que vai dar errado para que que ele tem para você dê certo. Sim, exatamente isso. Eu vou contar uma história aqui, o Espírito Santo tá pedindo para eu contar essa história desde a hora que eu acordei. Olha. Hoje. Ontem eu vim para São Paulo e ganhei um livro de um amigo. Bem-vindo Espírito Santo. É até um livro que eu vou te dar. Obrigado. Livro maravilhoso. Eu sei que eu entrei no avião despretensiosa, comecei a ler. E a hora que eu tava na terceira página, é aquele livro que não deixa você parar de ler, né? Eu comecei a chorar e eu não parava de ler e não parava de chorar. Oh, meu Deus do céu. E a lágrima corria como se eu fosse criança, como se tivesse me tomado alguma coisa, tipo isso. E bica corrida, só chorando. Mas foi de uma forma tão maravilhosa que eu acordei hoje, assim, conversando realmente com o Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa. É alguém. É alguém. E olha só, nós não estamos falando sobre religião aqui. Sim. Nós estamos falando sobre espiritualidade. Espiritualidade e religião é como se fosse um copo. A religião é esse copo. A espiritualidade é o que tem dentro. As pessoas carregam o copo, mas não acessam o conteúdo. Muita gente assim. Isso Esquentando o banco de igreja, por exemplo. Exato. Né? Então, carrega a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia se torna ali um objeto de decoração na casa da pessoa, mas a pessoa não tem interesse em beber o conteúdo. Por quê? Porque amar a Deus é sacrifício. Verdade. Amar a Deus é muito difícil. Nós vivemos numa geração muito mimizenta, imediatista, onde elas não buscam conhecimento até para elas se relacionarem. O ser humano é um ser relacional. Sim. Então, se você está vivendo algo no seu relacionamento, ou se você não consegue uma pessoa que realmente vale a pena, é porque não é sobre o outro, é sobre você. Porque nada, absolutamente nada na nossa vida é o que vem de fora, mas aquilo que você oferece. Se tudo é energia, se eu estou emanando algo para alguém, né, isso é uma frequência que o universo vai me devolver exatamente aquilo que eu vou oferecer. Ofereceu amor, recebe amor. E a falta? Ofereceu carência e falta, vai receber carência e falta. Verdade. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, ele é a chave que abre todas as portas da nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento
E a sabedoria é um homem, e esse homem é Jesus. Sim. Enquanto as pessoas não tiverem consciência disso, enquanto as pessoas não saírem da sua zona de conforto, porque ninguém cresce no conforto, você vai continuar E repetindo os são mesmos as padrões. renúncias, né? São as Exato. renúncias. Deus fala, você é do tamanho das suas renúncias. E Deus ama renúncias. O que você está realmente disposto e disposta a renunciar na sua vida para você ter algo maior? Então, vamos lá. A pessoa termina um relacionamento. É o que eu mais recebo em caixinha de pergunta, né? O que eu vou fazer agora? 5 anos de namoro, 10 anos de casamento, 20 anos de Mas casamento. se estiver namorando 5 anos, misericórdia, hein? É livramento pra sua vida. Então, o que fazer? Buscar, de fato, entender o porquê que esse relacionamento acabou. O que fez com que esse relacionamento fosse pro buraco desse jeito. Para que você não repita o mesmo padrão num próximo relacionamento e para que realmente você atraia uma pessoa que vai te valorizar. E que Sim. você vá ser feliz também, certo? Verdade. Então, ninguém é mais responsável pela sua felicidade do que você mesmo. E renúncia é... Por que Deus ama renúncias? Porque a renúncia, ela é uma... Talvez essa palavra, mas uma projeção do amor. Então, a renúncia não é só a Deus. Se eu, por exemplo, quero construir uma família, eu tenho que renunciar coisas que vão me tirar desse meu propósito. E quando você se casa, não é que você está dizendo simplesmente sim para uma pessoa, mas você está falando não, renunciando a todas as outras. Exatamente. Você entende? E é muito engraçado pra você ver, né? Como o Espírito Santo, ele une propósitos. A gente desenvolveu uma amizade há pouco tempo, tá sendo muito... Me sinto muito abençoado por isso, e eu já te acompanhava um pouco, assim. Quantas vezes seus conteúdos já me abençoaram? Eu tava comentando você de uma live que eu caí numa live sua, assim, no TikTok, foi muito bom. E a gente teve a oportunidade agora de se aproximar. E essa semana também, nossa, cara, o Espírito Santo, ele é engraçado. Eu tava na academia, mas assim, tem dia, cara, que parece que tá jorrando amor em nós, assim, né? E eu gosto de passar na igreja, que tem pertinho da academia, vou lá, faço minha oração e entro pra treinar. E, cara, no meu Spotify começou a tocar uma música que eu vira e mexe, lembro dessa música, mas eu não tinha parado pra prestar atenção. Uma música antiga da igreja, assim, e fala mais ou menos assim, Deixa eu até pegar a letra, Pega aí. porque é muito bonita, vale a pena. Quem tiver assistindo, presta atenção, porque o que o Espírito Santo falou pra mim não serve só pra mim, mas pra você também. Porque ele me falou o tanto que a gente é amado, o tanto que eu sou amado por ele. A letra é mais ou menos assim. Tu te abeirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Sim. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos e ao sorrir pronunciastes o meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco e junto a ti buscarei outro mar. Olha que lindo. E, cara, eu comecei a ouvir isso no modo repete, mas, nossa, assim... É um mantra. Cara, o meu olho enchia d'água, assim, mas assim, de chorar, assim, de lavar. Sim. Eu falei, Senhor, não me faz passar essa vergonha aqui. Uma moça olhou assim pra mim, eu falei, nossa, Senhor, eu envergonhado, cara. Quem pensa que não, mas eu sou tímido pra muita coisa. Sim. E o amor de Deus é exatamente isso. Então, como que eu não vou renunciar? Por mais difícil que seja, por mais que às vezes eu caia, por mais doloroso que possa ser, mas por alguém que olhou pra mim dizendo que eu não tinha nada pra oferecer. Só redes e o meu trabalho. Sim. Só minhas falhas. Tipo, tinha tanta gente melhor, entre aspas, mas ele ainda assim, o mesmo Deus que chamou Davi, que chamou José, que chamou Maria, que chamou Abraão, que chamou Tobias, que chama Mari, que chama quem tá assistindo, me chama pelo nome. Então, como eu não vou renunciar a algumas coisas também? Isso trouxe uma passagem até que fala o seguinte: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Exatamente. Então, Deus realmente, ele escolhe, ele nos escolhe, e a gente que permite viver isso com Deus.
é muito engraçado essa questão de falar sobre Deus, sobre espiritualidade, com uma pessoa tão nova como você, porque eu me sinto um ET. Não. Hoje, sério. É difícil a gente achar pessoas que têm essa vibração. Né? Claro, hoje no meu meio, eu elevei muito essa vibração de atrair pessoas que estão na mesma frequência que eu Sim. consigo, né? Mas não é normal. Por exemplo, no meu círculo de convivência, de amizades, dificilmente eu acho uma pessoa que é espiritualizada e que, às vezes, tem a religião como se fosse um vício mesmo. Porque religiosidade é uma coisa, como eu disse, espiritualidade é outra. A pessoa religiosa, ela vai na missa, não tô falando mal, tá, gente? Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou tudo. Na verdade, eu não tenho religião, Sim. né? Porque Jesus não vai distinguir quem é crente, quem é católico, quem é espírita, ele não vai fazer isso. Ele vai amar Né? todos. Eu não sigo dogma, eu não sigo religião, eu sigo realmente aquilo que o Espírito Santo fala comigo todos os dias. Sim. Eu medito na palavra, leio a Bíblia todos os dias e transbordo a palavra. E é melhor do que, por exemplo, uma pessoa querer te impor que você deve ser aquilo. Deixa Exatamente. o Espírito Santo te levar. Exatamente. Né? Então, é difícil encontrar pessoas que têm essa visão e essa fala. Inclusive, quero contar uma história. Essa história é real, tá? Eu conto isso muito dentro dos meus cursos. Lá em Israel, teve uma caravana de pessoas que foram visitar todo aquele cenário ali bíblico, Sim. né? E aí, o ônibus parou e tinha um pastor de ovelhas pastoreando suas ovelhas. E o pessoal olhando, o pastor foi lá, pegou uma ovelha e quebrou a pata dela. Todo mundo ficou revoltado. Nossa, como assim? Aí o pessoal foi até a beira da estrada, chegou lá naquela cerca e, né, todo mundo revoltado. Por que o senhor fez isso com ela? E ele foi lá e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Essa ovelha, no mês passado, um vizinho meu pegou ela do outro lado da montanha e um leão tava querendo pegar ela. Sim. Há uma semana atrás, um outro vizinho meu de cerca pegou ela perto de uma cobra, de um ninho de cobra. E hoje, eu decidi quebrar a perna dela, porque eu estou protegendo ela da morte. É isso. É isso. Eu arrepiei toda. É o que muitas vezes Deus faz com a gente. Então, se Deus realmente não está deixando com que você acesse aquilo que você quer tanto, é porque Ele está te protegendo de algo muito pior que você não consegue ver, porque Ele sabe de todas as coisas. Exatamente. Nossa. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Ele sabe de todas as coisas. Só que Deus, Ele não vai se diminuir para caber no seu mundo. É você que precisa crescer para alcançar Ele. Exato. E o Espírito Santo conversa e Ele habita quando a gente dá espaço para Ele dentro de nós. Ele é educado. Ele é educado. E ele se magoa, ele se fere. Ele é o amor. Né? Então ele vive do quê? Das nossas renúncias. Exato. Se você é responsável por renunciar essa vida vazia que você vive, então ele vai te preencher daquilo que realmente você precisa. Verdade, verdade. E é engraçado. Faz sentido? Nossa, demais, porque eu acho que todo mundo que busca viver um relacionamento com ele passa por isso. E é normal você ser julgado, criticado por pessoas, inclusive, que já te conheciam numa vida talvez profana que você vivia, uma vida errada, completamente torta que você vivia. Quando você decide se posicionar da forma como ele gostaria que você estivesse posicionando, Sim. tem muita coisa que vai dar errado, como eu falei lá no início. Como você citou o exemplo de quebrar a pata. Quantas vezes Deus me quebrou? Quantas vezes Deus já deve ter te quebrado? Muitas. Quantas vezes Deus pode estar pegando você que está assistindo e você não entender o que está acontecendo na sua vida? Como quando eu tava com crise de ansiedade, eu não entendia, cara. Falava, poxa, mas eu faço os trem certos, eu tenho a minha vida errada, tenho, tipo, de farra e tudo mais, mas, cara, eu tô correndo pelo certo, nunca atrapalhei o de ninguém, por que os trem dá tudo errado? Sabe? Mais de 90% das pessoas que me seguem não sabem disso, mas eu trabalhava com música antigamente, então você imagina como Sim. que era a realidade. E
assim, quantas coisas eu abri mão, quantas coisas eu tentava e entregava demais para poder viver daquilo. Sim. E simplesmente não deu certo. Hoje, para mim, foi um livramento, porque eu vejo onde Deus está me colocando. Se Ele tivesse me dado o que eu pedia, nossa, eu ia fechar meu coração para Ele, sabe? Exatamente. Então, é justamente uma coisa muito importante. Quando quebra a pata, o que essa ovelha precisa? Do cuidado do pastor, Exato. entende? Esse pastor foi lá e tava enfaixando a perna dela. E isso gera o quê? Confiança, intimidade, Exato. relacionamento. Exato. Então, se você tá passando por esse momento da sua pata quebrada, foi perfeito isso que você falou. É o melhor momento que você tem para deixar com que o seu pastor, que se chama Jesus, cuide de você, Exato. trabalhe em você. É nesse processo que vai gerar intimidade. E é importante que algumas vezes também fiquem algumas marcas. Uhum. Porque é justamente a marca que vai te fazer lembrar da onde ele te tirou, do que ele te livrou e aonde ele tá te colocando Exato. e vai te colocar. Exato. Entende? Então é muito bonito isso que você falou, de verdade. Nunca tinha escutado essa história, não. Essa história é forte. Toda vez que eu conto dentro dos meus cursos, o pessoal chora muito, porque quando eu soube dessa história, foi algo assim que fez tanto sentido na minha vida. É uma aceitação, né? É aceitar Deus, falar, Ele sabe de todas as coisas, eu não tenho controle. Porque quando a pessoa é soberba, a palavra diz que ela está sob Deus, né? A arrogância. A pessoa, ela acha que ela sabe tudo, que ela entende tudo e que Deus não existe, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas falam que elas têm fé, elas falam que elas têm crença em Deus, mas de fato, elas se colocam acima de Deus, como se ela tivesse o controle da situação, como se ela fosse resolver tudo. E não é dessa forma. Exatamente. Né? Se Deus é o nosso Pai, se Ele é o criador de tudo que há, se a riqueza dele é infinita, quem sou eu para ditar as regras da minha vida? As pessoas acham que referência hoje é de uma família disfuncional, por exemplo. Não, a referência que nós precisamos ter é da Bíblia, o manual da vida. Eu digo que é igual, por exemplo, você compra esse microfone aqui todo desmontado, ele precisa de um manual, certo? Nós somos o microfone e o manual é a Bíblia. Sim. Nós temos essa instrução, porque a Bíblia é instrução. Se você não busca a instrução, você não consegue ser uma pessoa que vai viver de forma normal. Eu vejo isso, por exemplo, você citando no começo da conversa, das feministas. Sim. É nítido que tem algumas feridas que não foram tratadas nelas, entende? Então, quando a mulher começa a se revoltar com o homem, começa a se revoltar com mulher que aceita ser submissa ao homem, você vê que realmente tem alguma ferida que precisa ser tratada. Sim. Só que, cara, o inferno ele é tão sujo que ele vai distorcer tudo. Então, basta você perceber. Cara, tem um jeito muito simples de você entender se a pessoa está sendo curada, se ela está vivendo uma transformação e se ela é verdadeira com aquilo que ela diz, que é no olhar. Sim. Você pode perceber, se a pessoa que começa a viver um processo de cura, de transformação e começa a se relacionar com Deus, o olhar dela muda. Tem uma trend aí que eu gosto muito, assim, de ver. Tem umas pessoas que estão forçando uns trem também, mas como era e como é hoje. Então você vê muitos relatos de pessoas que, cara, o cabelo era diferente. O semblante era diferente, o olhar era uma coisa sem vida, cara. E aí você vê a pessoa hoje, o olhar completamente transbordando o amor que ela tá vivendo, que ela tá recebendo. Eu digo que a nossa forma de falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas. Sim. É uma frequência. Se você se relaciona com Deus, se você se relaciona com o Espírito Santo todos os dias, não é você que vai mudar ele, é ele que vai te transformar. Exato. Quando você lê a Bíblia, não é você que vai transformar a Bíblia, é ela que te transforma. Então, se você tem essa humildade, tem que ter humildade para entender que a gente não sabe nada e que a gente precisa buscar na fonte, né? Não é questão de religião, é sobre fonte. A fonte o relacionamento. é a Bíblia. Quem não tem autoconhecimento não entende a Bíblia.
Quem não tem autoconhecimento não sabe quem é Deus. Quem não tem autoconhecimento não tem entendimento de quem é a pessoa. Você não se conhece pela boca dos outros, pelas crenças dos outros, pelo que os outros olham e veem em você. Verdade. Se você não busca entender quem é você, você sempre vai viver de um mundo onde é vazio, as pessoas têm referências de outras pessoas, que são seres humanos falhos, e sempre vai viver perdida. Por quê? Porque não busca na fonte aquilo que realmente fala sobre elas. Você sabe que eu falo muito para as pessoas, tomem cuidado com o tipo de influenciador que você segue. Isso. Você entende? Isso. Porque, cara, tem muita gente... Cara, deixa eu falar, vou ser bem sincero. Para um influenciador ganhar R$5.000 hoje, ele tem que trabalhar muito. Muito. Se o cara tá postando que tá com... sei lá, onde que ele tiver, já desconfia. Outra coisa, a pessoa fica postando casa de aposta, Nossa. essas coisas, sabe? Daqui a pouco você vai estar achando normal isso daqui, entende? Exato. Então, eu, por exemplo, não tenho muito o hábito de ficar seguindo influenciadores, a não ser que seja, por exemplo, você é uma pessoa que, além de gostar do conteúdo, eu conheço e tudo mais. Porque a grande maioria não vive aquilo. E se tá vivendo, tá com vazio do tamanho do mundo e tá influenciando outras pessoas a viverem aquele vazio. Exato. Você entende? São pessoas machucadas, são pessoas feridas, ferindo outras pessoas. Sim. Então, eu acredito que, por exemplo, assim como Deus vem... Você estava comentando comigo lá no início, né, sobre o que ele vem fazendo na minha vida, mas na sua. Então, eu acredito que você é uma voz que também está se levantando nessa geração para levar cura. E tem tanta gente que pode estar assistindo isso daqui e poderia estar vivendo as promessas que Deus tem, só que não está vivendo porque o pecado, ele é gostoso. O pecado, ele vai te... Por mais que dê o vazio e tudo mais, só que é bom. É bom você estar enchendo a cara até cair às vezes. Só que depois que você cai, ressaca misericórdia. Chegou perto dos 30, você não tem ressaca, você tem doença. Nossa senhora, porque, pelo amor de Deus. Você vai ver com 40. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus. Tem tantas coisas que vão te distanciando. Eu falo que a vida da gente é como se fosse uma bússola, nosso relacionamento com Deus. Deus tá falando para você ir pro norte. Você tá indo pro leste, pro sul. Lógico que quanto mais distante dele, é normal que você vá se afundando mais. Sim. As coisas podem dar errado ou pode até dar muito certo, mas é longe do propósito que ele tem para você. Quando você começa a se direcionar para o lugar que ele quer que você vá, sua vida vai começando a fluir. E tem uma coisa que dinheiro no mundo não compra, que é a sua paz. Quando você tem paz, você consegue derramar isso na vida de outras pessoas, na vida de quem você emprega, na vida das pessoas que estão com você. A melhor coisa, assim, para mim, uma das chaves da Bíblia é te ensinando como ter uma vida leve, uma vida em paz. O dinheiro, ele sempre vai ser consequência. Sim. Relacionamento, ele só é bom se ele te traz paz, se ele te aproxima de Deus. Sim. E eu, por exemplo, eu não consigo ficar num lugar que não tem paz. Num relacionamento que eu não tenho paz, eu adoeço. Não dá. Eu não consigo ficar. E eu acho que Deus tem levantado pessoas assim como você, justamente para que a gente possa derramar isso na vida de outras pessoas. Sim. Sabe? Porque a geração... Influenciar realmente com propósito e transbordar conhecimento, que é isso que as pessoas precisam. Exatamente. Eu acho que as pessoas, por conta de tanta doença, elas já se acostumaram com aquilo que não deveria ser normal. Sim. Por exemplo, o que eu citei, casas de aposta. Cara, isso daí não é normal. Não. Gente, e tem que ser muito burro. Porque, pelo amor de Deus, você tem que... Assim, burro. e eu já fui burro, porque eu já apostei. Depois teve uma fase que eu olhei assim e falei... Não é possível. Eu sou muito idiota, porque eu tô dando dinheiro pra essa casa aqui e só tô perdendo, cara. E dá até um momento... E assim, Deus é bom em tudo que ele faz, cara. Porque a partir do momento que eu fui tirando isso da minha vida, eu fui ganhando dinheiro com aquilo que ele tinha pra mim. Então, eu até dou um exemplo. No ano passado chegou uma publicidade pra mim. Eu não peguei.
o valor, porque eu não compactuo com isso. Só que passou meses, eu fiz o mesmo valor que a publicidade estava me oferecendo de uma forma leve e ajudando outras Sem pessoas. ferir sua essência. Exatamente. Então, para você que está assistindo, independentemente do seu trabalho, eu estou falando aqui que eu trabalho ela também no digital, mas tem muita gente que pode trabalhar com, independentemente do trabalho que for. Eu acho que você tem um dever, um compromisso de derramar paz na vida das outras pessoas. Uhum. Porque a partir disso, quanto mais você derrama paz, Deus se alegre e mais Ele te abençoa. Exatamente. Seja fiel no pouco que Ele vai te confiar mais. Exatamente. É basicamente Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E Deus vai honrar exatamente a fidelidade que a gente tem em relação a Ele. Porque Deus, Ele não quer que a gente seja perfeito. Deus não exige perfeição. Ele quer que a gente seja fiel. E para ser fiel, a gente precisa de renunciar, e a renúncia exige sacrifício. Então, ir na missa é sacrifício, ir no culto é sacrifício, ir lá, né, servir a Deus é sacrifício. E eu respeito a religião e respeito a pessoa que também não vai. Só que a pessoa que não vai, ela exige mais dela do que se ela estiver dentro de uma igreja. Porque ela precisa fazer o que a igreja faz e o que a igreja não faz, que é buscar realmente a palavra na fonte, meditar naquela palavra e transbordar a palavra. Aí você se torna autorresponsável por você e por muitas pessoas que você influencia. Você sabe que quando eu olho um pouquinho assim mais pra minha história, não sei porquê, mas eu tô sentindo de falar isso. Eu vejo da onde Deus, tipo, me resgatou, sabe? Uhum. E é muito dolorido esse processo do Kairos que a gente vive. Sim. Nossa, dói muito, gente. Dói demais porque quantas vezes eu perguntei, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso? Por que tal pessoa saiu da minha vida? Por que eu quebrei? E hoje eu entendo, o método Raízes é basicamente o que Deus fez e faz ainda até hoje na minha vida. Tudo que Ele me ensinou, vem compartilhando, vem derramando lá. Sim, E essa semana eu recebi diversos relatos de pessoas falando como o método Raízes está abençoando a vida delas. E aí você começa a enxergar. Vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar e vai entender, agora faz sentido porque eu vivi esse Kairos. sim. Porque se eu não tivesse passado, nossa, se Deus tivesse me dado o que eu queria, eu não tava vivo hoje. Não, eu tava... Ou então, por exemplo, eu tenho esse sonho de construir uma família. Cara, talvez eu ia estar com um filho ali, outro filho ali, outro filho lá. Eu não ia ser o pai que eu gostaria de ser. Sim. Eu não ia ter, de repente, a admiração dos meus filhos. Exato. E aí eu pergunto, isso é riqueza? Isso é vida? Vale a pena? Não vale, cara. Eu acho que as pessoas precisam parar e enxergar um pouquinho mais. Tem gente que vai estar... Talvez daqui 2, 3 anos a pessoa tenha acesso a esse podcast. No momento em que Deus estiver quebrando a pata dela. Exatamente. Você entende? Não tem sucesso no mundo que vale a pena em uma família desestruturada. Não tem. Se você tem sucesso fora e não tem sucesso dentro de casa, você pode ter certeza que tá 100% errado. Eu costumo falar que Deus está em tudo. Ele deve estar no seu trabalho, ele deve estar na sua família, ele deve estar em tudo. Mas se fosse para pontuar as posições assim, né? Ele tem que ser o primeiro. Sim. Depois, a sua família. Você precisa cuidar da sua família. E depois, o seu trabalho, sua carreira, seus negócios. Sim. Mas, lógico, tem momentos que a gente vai abrir mão de algum momento com a família, uma coisa ou outra, mas isso tem que ser pouco, cara. Sim. Mas muito pouco. E assim, tem momentos que não se perde, gente. Não. Tem momentos, assim, eu vou passar trabalhando, assim, o aniversário do meu filho, o aniversário da minha esposa, vou passar trabalhando. Não volta. Cara, às vezes, sei lá, quanto você pode ganhar, mas é um dinheiro que... Compensa? Não compensa, cara. Não compensa. E a Bíblia tá ensinando isso, você saber lidar com dinheiro. Tudo bem você ganhar o dinheiro do mundo que for, mas a sua família tem que ser prioridade. É igual eu falo. Tem muitas mulheres que decidem ser mães, ter filhos, mas elas não se estruturam para ficar ali um tempo na maternidade, que é cuidar, que é
Viver aquele processo. Exato, viver aquele processo. Então, se você quer ter filho, você precisa entender que por um período, a vida é desse tamanho, por um período, você vai ficar sem trabalhar para você dedicar ao seu filho. O que a maioria faz? Mal sai ali daquele resguardo, a pessoa já volta a trabalhar como se ela estivesse numa corrida e ela tivesse que chegar primeiro. O seu filho está precisando de você, ele quer o seu colo, ele quer o seu calor, ele quer o seu carinho. Porque se você não faz o seu papel de mãe, vai ter uma outra pessoa que vai cuidar e vai ensinar de um jeito que você não quer. Exato. E essa criança vai crescer com trauma, vai crescer com vícios, vai crescer com aquela falta da mãe, de forma inconsciente, né? Aquela falta da presença da mãe mesmo, e vai fazer com que esse relacionamento com seu filho fique totalmente desequilibrado. Prova disso é que existem tantas pessoas hoje, é uma geração carente de pai e de mãe, que precisaram trabalhar, mas não tiveram essa consciência. Peraí, eu preciso me organizar, eu preciso ter um homem provedor nessa casa, porque no momento que essa mulher está cuidando do filho, esse homem precisa ser homem o suficiente para dar conta da situação. Como eu disse, é um período, não é para sempre. Então, quem é que consegue dar força para essa mulher que é o pilar da casa? É Deus. Tudo, se a gente conversar aqui, a gente vai pro ponto de Deus. Exato. Ah, por que a pessoa... Deus. Porque aí a pessoa fala, mas é a religião. Não tem nada a ver com a religião. É alguém. É alguém. Entende? Exatamente. Eu vejo que as pessoas, elas por tanta ausência, muitas vezes até de pai e de mãe, elas vão replicando isso e no seu trabalho você deve enxergar muitas vezes essa realidade. Elas vão replicando nos próximos relacionamentos. Sim. Então, por exemplo, eu não tive um pai. Aí eu vou lá, faço um filho, uma mulher e não honro com o meu papel de pai. E aí aquela criança pode replicar isso. Então, se você passou por isso, que seja um ponto de basta. Eu não tive um pai, mas meu filho vai ter. E a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, não importa tanto o passado, é o daqui para frente, é o que ele está fazendo agora, entende? Então, se você parar para observar testemunhos de tantas pessoas, é sempre isso. É sempre um passado de muita ferida, de muito machucado, mas simplesmente essa pessoa se abriu a viver um relacionamento com ele. Exato. E esse relacionamento com ele está disposto a mexer em cada área da sua vida. Seja suas finanças, seja sua família, seja na área afetiva. Às vezes, se você é um homossexual também, ele pode tratar isso daí de você. E eu sei que eu posso ser cancelado, né, por falar isso, mas é a realidade. Recebi uma mensagem esses dias de um rapaz, e ele falando que ele tem essa tendência ao homossexualismo e o que ele poderia fazer, porque ele não queria viver aquilo. Falei, cara, eu não vou te julgar, apesar que a gente brinca do lá ele, não sei o que e tal, mas eu não vou te julgar. Só que o que eu posso te dizer é você se abrir um relacionamento com ele, que é ele que vai falar pra você, que é ele que vai te constranger, que é ele que vai te mostrar o lugar que ele quer levar. Então, as pessoas precisam entender que as feridas dela tem alguém disposto todos os dias a curar. E a gente quer viver o novo de Deus. Quem não quer? Só que para que ele derrame um vinho novo, a gente precisa trocar as odres. Exatamente. Porque esse vinho novo é poderoso. Se a odre não tiver estrutura, esse vinho vai se perder. E ele não vai colocar um vinho que possa ser perdido em você. Então, se você já tem uma bênção, por exemplo, de ter seus filhos, de ter a sua empresa, de ter um network bom, sempre busque honrar com isso, sabe? Isso. Sempre busque viver esse relacionamento com ele e sempre busque entender o que sai da boca dele para você, em cada uma das suas áreas. Então, por exemplo, sinceramente, eu falei para você tem que voltar com o podcast, porque eu acredito que isso daqui vai ser um espaço para muitas pessoas revelarem até não só segredos, mas como Deus tratou. Tem gente que vai olhar para mim e não vai se identificar.
Mas tem gente que pode olhar pra você e vai falar, cara, a história da Mari, poxa, ela me pega, assim, sabe? Então, as pessoas precisam, assim, nunca tenha medo, nunca tenha vergonha de contar seu testemunho. Exato. Porque tem gente que pode estar com uma arma na mão hoje, Sim. se matando por conta do testemunho que você não contou. Exato. Gerar um testemunho dói, mas liberta. Exato. E essa cicatriz, ela é remédio na vida de outras pessoas. Verdade. Eu costumo falar o seguinte, uma ferida curada, uma ferida fechada é um ministério aberto. Então, tem lugares que Deus permitiu que você fosse. Tem lugares que Deus permitiu que você experimentasse. Tem pessoas que Deus permitiu que você se relacionasse. Tem dinheiro que Deus permitiu que você tivesse acesso. Só para você entender que não é ali o lugar. Que não é Não é ali. sobre isso. E eu não tô falando tipo de... que ele não quer que você se relacione novamente, que ele não quer que você prospere. Não é isso. Só que você precisa aprender a ressignificar aquilo que a gente está falando. O que Deus fala sobre relacionamento, família, dinheiro, sexo. É isso. E você está olhando para duas pessoas completamente erradas também. Porque eu nem preciso conhecer muito sua história para saber que você tem não suas feridas, mas seus pecados, suas falhas. Só que, mais uma vez, a gente é um pecador que todos os dias é alcançado pela graça de um Deus que nos ama e não desiste da gente, sabe? Isso, é isso mesmo. E é isso, quando você se abre a essa cura, esse podcast até, a gente tá falando muito sobre cura. Porque justamente é o que tá prezando por esse mundo de hoje. Sim. E é tudo muito conturbado, tá tudo muito atrapalhado, essa história do todes, essa história do feminismo, essa história do machismo, tudo o inverso. Que não é o que sai da boca dele. Não é o que sai da boca dele. Se você é mulher, Deus está falando para você ser submissa. Se você é homem, Deus está falando para você amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Se você tem capacidade de gerar emprego, que você possa honrar com a vida dos seus colaboradores. Se você é empregado, honre com o trabalho que Deus te proporcionou. E é isso. A vida, quando você começa, o que é Deus? É trazer o equilíbrio para você. Sim. Deus, ele não trabalha em meio à desordem. Hoje eu estava orando mais cedo no meu devocional, uma questão sobre algo que eu estou vivendo assim com Deus, e eu fiz uma oração e Deus me falou exatamente o seguinte: isso daqui pode te ajudar. Deus falou, eu não vou atender essa sua oração porque essa sua oração é fruto da sua ansiedade. Então, eu vou fazer do meu tempo, do meu jeito, da minha forma. Quando eu fizer, você vai saber que sou eu. Ai. E é isso. E era uma das coisas que eu falava quando estava com crise de ansiedade. Eu falava, Deus, se for para me tirar disso daqui, me tira de uma forma que as pessoas saibam que é você que está agindo. Que a minha vida seja um testemunho do seu amor por mim. E foi o que ele fez, e eu acredito que em alguns momentos da minha vida ainda vai voltar, porque a tempestade ela vai cair em outros momentos. Você que tá assistindo, de repente você tá saindo de um momento ruim, mas vai ter outros momentos. Não tô jogando praga sobre a sua vida não, mas vai ter luto que você vai precisar enfrentar, vai ter dores que você vai precisar sentir, às vezes alguma enfermidade, mas Deus não permite o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Sim, entende? com certeza. Então é isso. É Maravilha. isso que ele faz na vida da gente, é isso que ele derrama, e você tá vendo duas pessoas aqui que são alcançadas pelo amor dele, que derrama isso na vida de outras pessoas, não porque a gente é bom. E apesar da gente falar sobre muita polêmica na internet, a gente traz esse conteúdo mais engraçado, descontraído e polêmico também, para atrair as pessoas, para elas entenderem uma mensagem que, se a gente só falar daquilo que realmente importa, a gente não vai conseguir atrair as pessoas. Saber Então, muitas passar pessoas, isso de muitas alguma pessoas forma. da minha família falam assim: Mari, eu não te conheço, o que é isso? Como é que você fala essas coisas? Porque eu sempre fui uma mulher extremamente conservadora e, assim, sistemática. Sempre fui. Quem me conhece no pessoal sabe, não dou abertura, até pelo assédio, sabe? Hoje eu trato disso com uma tranquilidade, uma leveza muito maior.
Mas o meu posicionamento, tanto no pessoal quanto na internet, ele é o mesmo. As pessoas que me conhecem, assim, pessoalmente sabem que eu sou extremamente extrovertida no pessoal. Pô, eu dei risada de um vídeo seu, hein? Rapaz, Não, então vamos falar? Vamos só para terminar. Nossa Nós estamos com o nosso tempo aqui acabando. Vamos falar sobre comportamento de homem e mulher. Vamos voltar pro Instagram agora. Misericórdia, cara. Você postou um vídeo falando do Tadala Fila. Eu falei, uai, às vezes o caboclo, gente, ele tá se matando no trabalho, o chefe enchendo o saco, ele só tem um momento de descontração dele quando ele vai dar uma e o atacante não quer ir junto. Coitado do cara, velho. Aí daí ela falou, como é que foi que você falou? O homem que toma a Tadalafila tem que correr dele. Aí eu falei, ixi, nossa, lascou pros caras todos. O homem que joga dopado, ele tá blefando. Ele vai dar ruim. É porque gera dependência emocional, verdade. Entende? A pessoa gera uma dependência ali total daquilo que só vai funcionar se tomar. Só que eu quis dizer, não foi para os homens mais velhos, mas ok, quem se feriu ali... Tem gente que precisa tomar por conta de alguma... Sei lá, mas hormônio, hoje em dia a moçada internet... tá tomando. Tem homens muito novos tomando Tadalafila pra todo dia. Todo dia. Então virou uma febre. Então eu quis dizer no sentido dos homens mais novos, não dos mais velhos. velhos. Eu vi os comentários dos caras se doendo lá. Eu falei, meu Deus do céu. E assim, na internet é isso, cara. A gente tem, sei lá, 1 minuto pra falar uma coisa. Não dá pra gente falar, que tem que explicar, que tem que ter o diagnóstico. Vamos pra gente encerrar aqui. Comportamento de homem e mulher. É pra lá? Todos que é pra lá, nós vamos falar. Meu Deus, agora vamos ser cancelados. Você fala de homem e eu falo de mulher. Homem que é pai de pet, pai de planta. Não dá. Ah, cara, não... Pra mim não dá certo, Eu ri muito cara. do seu vídeo. O cara que fala que é pai de pet, pai de planta... não. Esse daí ele... É pra lá. Ele tá prezando a cura, é pra lá. Mulher rixosa e briguenta. Nossa senhora, longe... Quem que aguenta? Esse trem tem que ficar longe. Mimizenta. Tá doido. Goteira na cabeça. Pelo amor de Deus, é pra lá. Homem. Outra coisa assim, homem que usa o bonezinho do MST. não gosta de trabalhar. Tá se envolvendo com o cara que apoia o MST, já abre os olhos. Mas isso daí não gosta de trabalhar não, rapaz. Isso daí pra lá. Mulher esquerdista. Ela é feminista. Pior que é. Ela não trabalha. Ela é promíscua. E ela defende a bandeira do feminismo. Exato. Né? Ela não tem conexão com Deus. Então é uma mulher que é pra lá. Outra coisa. Homem que não come carne. Nossa, que acabou. Não, vou comer uma salada Caesar. Aí, não, tem uma costela aqui. Não como carne vermelha. Pelo amor de Deus, cara. Pra lá, mas bem pra longe de nós. Nossa, reda pra lá. Mulher que usa roupa curta, decote, bunda de fora. Pra lá. É pra lá. Isso daí não é pra... Ela é promíscua. Não tem paz pra relacionamento, tem não. É uma mulher que não respeita o homem, viu? Ela não se respeita porque ela não teve um pai. Então, ela não teve o senso de ordem. O homem traz o senso de ordem na vida de uma pessoa. Ela não teve, então ela não vai te respeitar. É pra lá. Pra lá. O que mais? Acho que homem que torce pro Palmeiras. Acho que homem, cara, que toma drink. Rapaz, ontem eu tava falando com a pessoa que eu já tomei uns drinks assim, mas é porque só tinha aquilo pra beber, então vamos. Mas, deixa eu ver. Eu tô falando por causa do seu vídeo, eu ri muito. E ele não toma Campari, porque nossa, cara, é verdade. A pessoa que não toma Campari, cara, agora também, se a mulher toma Campari, aí também a mulher tem ponto positivo com os caboclos que é sertanejo. Mas tem mais um. Homem, assim, que não gosta de mexer com mecânica. Ferramenta. Cara, não precisa saber mexer com tudo, mas tem que gostar de fazer, cara. Tem que ser zoiudo, meter as caras. Não sabe fazer? Aprende. Vai fazer errado, mas pelo menos fez. Agora o homem que faz, eu não sei mexer. Pelo amor de Deus, rapaz.
Agora essa aqui pra mim ser cancelada. Vixe. Mulher que bebe muito. Eu já bebi Problema. porque eu não tinha nada na cabeça. Eu era mais nova, não queria saber de casar, eu tava vendo a faculdade, tá tudo certo. Agora, uma mulher pra casar é uma mulher que não pode ser beberrona, porque ela vai Exato. estar igual o cara. Quem Exato. bebe muito, né, falando assim, é homem. Exato. E, de fato, o homem que bebe muito também não presta. Por quê? Quem que vai querer um homem beberrão do lado? Verdade, Né? Mas verdade. trazendo pro senso da mulher, ó, pra lá. Complementando isso daqui, ó. Homem que larga a mulher pra ir pro boteco. Ah, Pronto. é pra lá e ainda vai é pra lá pra e lá. vai tomar chifre e nem vai ficar sabendo. Porque, pelo amor de Deus, cara. Não, isso daí não entra pra minha cabeça. Homem também que não gosta de jogar truco, tá lá. E homem que joga beach tênis? Ave Maria. Joga beat e tem. Misericórdia, cara. Homem que joga beach tênis ao invés de ver o jogo do Paysandu com o Criciúma. Ela assiste meus vídeos mesmo. Eu mesmo, eu quase morri de rir. Muito bom. Nossa, cara. Muito bom. Assim, tem uns trem, rapaziada, pelo amor de Deus, cara. As mulheres tá falando aí que tá difícil os homens gostar das mulheres, cara. Porque, assim, tá se esforçando pros homens gostar das mulheres. Mas também tem as mulheres que tá parecendo Satanás também, creio Deus pai, cara. Tá, é. Porque, assim, ó, assim, de verdade, eu fui cancelado, assim, esse ano, real mesmo, por conta de um vídeo que eu falei é que assim, eu acho que foi a forma que eu falei a frase, eu não sei. Eu disse o seguinte, quer ver o homem não olhar mais pra cara da mulher, ela tirar a paz dele. Pronto. Nossa, mas assim, foi milhares de mulheres me xingando. Nossa, eu tava dormindo assim, aí eu acordei, meu celular pitando assim, falei, não, mas alguém morreu. Deu ruim demais. Aí quando eu fui ver, estavam querendo era me matar, entendeu? Aí eu falei, ai, cara, o que eu fiz? E, nossa, até hoje o povo denuncia esse vídeo meu. Aparece lá as denúncias. E teve quase caso de denúncia real, assim. Mas eu vou te falar como psicanalista, isso realmente é real. O homem busca paz ué. quando ele tá na guerra. Exatamente. O homem está buscando a provisão, então ele tá guerreando, ele tá matando um leão por dia. O que ele quer em casa? Paz. Aí vai encontrar mais guerra. Se a mulher é uma mulher rixosa e briguenta, é porque ela tá desconectada da natureza feminina dela. E isso está certo, entende? É porque tem um público que não aceita a verdade e vai ali te dar rede e querer te cancelar porque eles não concordam, porque eles não vivem de fato a natureza. Não, mas assim, tem que se viver. Mulher fazendo react, assim, do meu vídeo, criticando. Por que o bonitão aí não fala? Eu falei, ai, meu Deus do céu, até você explicar que focinho de porco, né, tomado? Aí você deixa bater. Só que assim, as pessoas precisam entender um pouquinho que, cara, viver um relacionamento é difícil? É. Mas tem uns trem também que não é tão difícil assim. É só você saber lidar, cara. Você entende assim, ó. Eu gostaria que essa pessoa fizesse isso comigo. Então, por exemplo, o cara que vai sair pro boteco, que vai largar a mulher e os filhos e passar a noite no boteco. Cara, eu gostaria que minha mulher passasse a noite fora de casa. Não, é simples. Essa pessoa que vai pro boteco, ela não tem propósito. Porque se ela tivesse, ela estaria em casa. Exatamente. Agora o homem tem que ficar em casa. Não, gente, todo mundo tem que ter o seu momento de lazer, de diversão. Agora, se o cara tem o hábito de frequentar boteco, exato, é um cara que não tá nem aí pra família. Ele tá dando a vida pela mulher? Não, ele tá buscando outra mulher. Ali é um ambiente que ele tá com os amigos dele, ele pode ir. Gente, outro assunto pra eu ser cancelado aqui. Sim. Eu tenho preconceito de homem que vive em boteco, porque ali, homem é visual, se vê uma mulher, se a mulher que é promíscua também, o cara vai fazer o quê? Exatamente. Não é a carne fraca? Exatamente. Então ali não é um ambiente. Aí tomou um negocinho, outro ali, aí o capeta foi mordendo pelas eu quero beiradas. entrar num assunto que, só pra gente concluir, e que é muito importante. Os ambientes que você frequenta determinam o seu comportamento. Sim. Talvez você seja uma águia e esteja convivendo com urubu, e aí você come uma carne boa, mas ali você vai ter que comer carniça. Se você é uma pessoa do bem, mas você tá convivendo com porco, você vai comer lavagem. Não tem como. O ambiente vai te influenciar, o ambiente vai te moldar, e ele vai moldar o seu caráter mesmo se você não quiser. Por quê? Porque se você tá num grupo de pessoas que tem um vício, um tipo de vício, por exemplo, álcool. Hoje em dia as pessoas banalizaram a questão do alcoolismo.
né? É normal beber, porque a gente bebe para comemorar e tá tudo bem. Só Agora, que o alcoolismo foi ficando bonito, né? sim, foi ficando bonito, as Principalmente, pessoas foram normalizando tudo. Então, se a pessoa bebe e tiver um fumando, se um dia uma pessoa tiver em um dia mal, ela vai me dar me dá um teco aqui, deixa eu fumar. Exatamente. É um vício puxa o outro, um vício ruim puxa o outro. Exatamente. Entende? Então, o ambiente que você frequenta vai determinar e vai mudar o seu caráter. Isso não tem jeito. Pode ser o gratiluz que for. E tem uma teoria que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, se eu quero me tornar bem-sucedido, eu preciso andar com pessoas que têm, que são bem-sucedidas. Se eu quero se eu quero construir uma família, eu preciso andar com pessoas que construíram uma família e honram a sua família. Sim. Se você está andando com pessoas que estão fora do propósito que você quer viver, Sim. ou já está inserido ali, é um grande risco que você tem de afundar a sua vida. Exato. Porque, cara, você vai começar... É que a gente falou, presta atenção, por exemplo, nos influencers que você segue. São coisas que você vai normalizando. Agora, se um influencer te influencia tanto assim, imagina as pessoas que estão com você. Sim. Entende? Sim. Então, inclusive até para quem tá sorteiro aí, busque ser mais criterioso antes de entrar no relacionamento, sabe? Porque você precisa observar se aquela pessoa tem propósitos similares aos seus, tem hábitos semelhantes. Lógico, todo mundo tem a sua diferença. Às vezes um vai gostar mais de doce, outro salgado. Um vai gostar mais de drink, outro de cerveja. Um vai gostar muito de carne, geralmente é o homem, porque se não for é preocupante. Então, a mulher não vai pra gostar. lá? Então, a mulher você abre os olhos. De verdade, ó, seu namorado não come carne, Só que, assim, as pessoas precisam ser um pouco mais criteriosas. Eu não deixo todo mundo entrar na minha vida, sabe? Um dos motivos que me levou a ter crises de ansiedade é porque eu permitia que todo mundo tivesse acesso. Uhum. E hoje eu não permito. Eu sou um influencer que eu não posso me dar minha vida pessoal. Uhum. Eu sei que tem gente boa na internet, eu sei que tem gente que torce por nós, mas tem muita gente que tá só esperando isso daqui pra ir lá, tipo, sei lá, eu entro num relacionamento, a pessoa criticar a pessoa que tá comigo. Uhum. Eu posto uma foto com o meu sobrinho, eu posto, mas eu não sou de mostrar tanto, porque eu sei que tem gente que maldosa. Vai lá pra atacar. Então a vida da gente, a gente precisa aprender a blindar também. Exatamente. Né? E depende só de nós. Querido, Exato. você quer deixar a sua última mensagem pra gente encerrar? Olha, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz dessa sua retomada a ser comigo. Me sinto muito honrado. Como eu disse, você está sendo uma voz que Deus está usando para levantar essa geração, para curar essa geração. E eu tenho certeza que com o seu poder de influência vai influenciar muitas outras pessoas a serem assim como você. Pelo menos um pouquinho, cada um com sua característica. Então, parabéns. E para quem está assistindo, se eu puder dar uma mensagem, um último recado, eu vou dizer o que Deus disse para mim quando eu estava começando a sair daquele processo de crise de ansiedade. Eu entrei no perfil de uma pessoa que eu não sei quem é, há anos atrás, e estava escrito: todo lugar comum até Jesus passar por ele. E isso para mim fez muito sentido. Eu tomei essa frase como uma frase para minha vida. Então, para você que está passando pelo vício, seja da pornografia, seja do álcool, seja das drogas, seja você que está passando por um momento horrível financeiramente, sua família desestruturada, ou até mesmo se você está vivendo um momento bom, entenda que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. A sua vida, ela não é um erro, a sua vida é um propósito, e Deus tem muita expectativa sobre você. Você só precisa permitir que ele passe. Só que eu te adianto que quando ele passar vai ser tão bom que você vai pedir para ele ficar. E eu tenho certeza que a gente vai poder testemunhar também um pouquinho mais da sua história. E hoje eu tô aqui, mas em breve, de repente, pode ser você que esteja com a Mari e contando seu testemunho para edificar a vida de muitas outras pessoas para a honra e glória dele.
Amém, Parabéns, querido. minha amiga. Obrigada, Deus te viu? abençoe. Fico muito honrada com a sua presença aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes, com Vamos. certeza, para a gente conversar sobre outros assuntos. Tem muita coisa que o pessoal quer saber. Vamos abrir caixinha de perguntas para responder. Bora. Fiquei muito feliz, tá? De você ter aceitado o convite e tamo junto Que isso, até demais. ser cancelado. Até ser cancelado. Até mesmo depois do cancelamento. Até depois. Porque quando a gente é cancelado, a gente tem que buscar os outros cancelamentos. Exatamente. E assim, o velório só acaba quando o defunto levanta. Exatamente. Então, assim, aqui não cancela, não. Misericórdia, cara. Vaso ruim não quebra. Não pode quebra, pode não. bater que não é apruma. Pode tentar cancelar, que se Deus me cancelar, eu me sinto cancelada. Exatamente. Até lá, vocês vão tentando aí pra ver se vocês Se conseguem. quiser cancelar, o que não pode é Deus cancelar. Se cancelar, fala, aí lascou. Só pra terminar, tem algo que eu penso muito assim na minha vida, né? Meu medo é morrer, chegar numa salinha lá no céu, um anjo me levar e me mostrar vidas sendo alcançadas, transformadas, milhares de empregos e tudo mais. E eu falar, nossa, cara, quanta coisa incrível. E esse anjo falar pra mim, olha, era tudo que Deus tinha reservado para a sua vida. Mas você não aceitou porque você não se posicionou da forma como ele gostaria. Nossa, que forte. Então, é isso que eu gostaria de trazer nesse final de podcast também. Se posiciona, porque no mais é ele que faz. Esse é o legado que a gente vai deixar. Realmente aquilo que a gente veio ser como ser humano. E não o que as pessoas querem que a gente seja. Exato. Então, não existe nada mais maravilhoso nessa vida do que a gente ser a gente mesmo. Do que a gente realmente exercer o nosso papel como ser humano, mas tendo uma referência que é Deus. Tendo ali, entender que o melhor e o maior motivo para a gente usar a melhor roupa e o melhor sapato é saber que a gente está vivo e que a gente tem saúde. O resto... Exato. E ser grato por tudo isso. Eu falo que muitas vezes a gente pensa que nós somos seres humanos que um dia vamos ter uma experiência espiritual, né? Sendo que eu acredito o contrário. Nós somos seres espirituais que estão tendo uma experiência humana. Exato. Um dia nós iremos nos encontrar com ele e eu espero que ele possa olhar pra gente e pelo menos se agradar um pouquinho. A gente, lógico que nunca vai conquistar o céu pelas nossas forças, é favor e graça. Mas melhor do que conquistar o mundo inteiro é conquistar um pouquinho mais cada dia do coração dele. Como disse Paulo, combateu o bom combate e guardou a fé. Exato. É isso. Matou Querido, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente, tá? Amém. Nós todos. Volta aqui para São Paulo mais vez. Isso aí. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo.